Aleluias, aleluias, aleluias. Pai, nós louvamos o Senhor, Pai. E cremos pela fé que cada louvor, que cada oração aqui entoada, chegou diante de Ti como incenso suave, como aroma agradável ao Senhor. Pai, eu também quero louvar o Senhor pela colheita do amor. E agradecer ao Senhor, Pai, por cada um dos Seus filhos que contribuíram para essa colheita, Pai. No mês que passou, nós podemos abençoar e ajudar 8 famílias. Isso traz uma alegria tão grande no nosso coração, Pai. Entendendo que a igreja tem entendido esse propósito de ser família, de ajudarmos aos outros. Abençoe, consagre, Pai, esses alimentos. E que, como família, possamos continuar abençoando mais e mais. Porque em tudo o Senhor tem propósito. Em tudo podemos crescer na graça e no conhecimento. E neste momento, pedimos ao Senhor continue a ministrar no nosso coração, agora pela Tua Palavra. A Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Que é o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Senhor, nós temos a certeza que o Senhor está aqui. Que o Teu Espírito está aqui, que o Senhor passeia no nosso meio. O Senhor mesmo disse, Jesus, eu sou aquele que passeio no meio da igreja. Que o Senhor possa continuar falando, ministrando, tocando em cada coração, agora pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amados, hoje nesse culto nós temos um momento especial, que é o momento da ceia do Senhor. A ceia que foi estabelecida para que possamos trazer em memória o preço que Jesus pagou por cada um de nós. Por isso ele diz, todas as vezes que vocês comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Sabemos que através da morte, do sacrifício de Jesus, Jesus estabeleceu e trouxe tantas coisas lindas para a nossa vida. Uma delas é o direito de sermos filhos de Deus. Jesus nos traz a filiação, nos traz a paternidade de Deus, porque a palavra diz que todo aquele que nele crê e o receber, a este é dado o direito de se tornar filho de Deus. Jesus, através desse sacrifício, nos traz a salvação, o direito e a certeza da vida eterna com o Pai para sempre. Mas Jesus também veio falar e estabelecer algo muito importante, que é o reino de Deus. O reino de Deus. E é por isso que em Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor nos diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, algumas traduções dizem, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Buscar o primeiro lugar, o reino de Deus. Paulo diz, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amados, se nós como igreja alcançarmos a plenitude dessa verdade, vivermos essa verdade, nós seremos cada vez mais surpreendidos pelo amor e pela bondade de Deus. Por quê, queridos? Porque tudo que nós precisamos está em Deus. Tudo que nós precisamos está estabelecido no reino de Deus. Por isso Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Interessante quando Deus levanta um homem chamado João Batista. João Batista inicia o seu ministério pregando que é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. João Batista quem foi? Foi aquele precursor, aquele que veio à frente para anunciar a vinda de Jesus. E quando Jesus vem, aos 30 anos, ele vai de encontro a João Batista, batiza e sai para completar ou para começar o seu ministério. E a primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino
de Deus, o reino dos céus. Quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar, Jesus ensina a buscar o reino de Deus. Uma certa feita, os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, nos ensina a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. Aí nós vamos encontrar Jesus fazendo isso. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Vocês quando orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo 10. 6:10, não é 9:10. Amém. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Veja, querido, que o desejo de Deus é estabelecer em nós e através de nós o reino dele. Sabe por quê, Thales? Porque no reino de Deus não há sofrimento, não há desespero. No reino de Deus não há divisão. O reino de Deus é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. No reino de Deus, o que reina é o amor. No reino de Deus, o que reina é o perdão, é a graça, é a bondade, é a misericórdia. Por isso, Senhor, busque o meu reino. Por isso, Jesus, ao ensinar os discípulos na hora, peça ao Pai: venha o teu reino, venha a tua vontade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre a terra, como é feita nos céus. Deus deseja estabelecer o reino dele de uma forma oculta e ao mesmo tempo visível. Parece estranho isso, né? Deus, Paulinho, quer estabelecer o reino dele de uma forma oculta e ao mesmo tempo visível. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas esse é o desejo de Deus para nossas vidas, para que a vontade de Deus, para que o amor de Deus possa estabelecer nas vidas que também estão lá fora. É lindo estarmos aqui, é maravilhoso adorarmos o Senhor, é maravilhoso sentirmos a presença dEle e ver Deus fazendo coisas lindas e maravilhosas no nosso meio, mas não podemos esquecer que Deus está estabelecendo o reino dEle dentro de nós, para que através de nós o reino dEle seja estabelecido lá fora, para alcançar vidas, que talvez como um dia, como nós, que estávamos desesperados, sem alegria, sem força, sem saber o que fazer, mas um dia, através da vida de alguém, o reino de Deus, Caio, foi estabelecido e nos alcançou. Assim, este é o desejo de Deus, que através da nossa vida, Ricardo, o reino de Deus também seja estabelecido em outra vida. Porque no fundo, todo mundo, todo ser humano tem sede de Deus. Você já se perguntou por que existe tantas religiões no mundo? Tantas seitas, tantas religiões? Eu vou te responder por quê. Porque todo ser humano tem um vazio dentro de si. E esse vazio gera uma sede pelo seu Criador, pelo seu Criador. Interessante, se nós saímos aqui e fôssemos para um país onde tem um povo indígena, onde nunca chegou ninguém lá, nunca ninguém falou de Deus, nunca nenhuma tribo, ou nenhum povo, nenhuma raça, nenhuma nação chegou até eles. Mas se você chegar até lá, eles adoram um Deus. Por quê? Quem disse para ele que existe um Deus, se nunca ninguém foi lá? Quem disse para aquele povo que existe um Deus? E aí às vezes eles adoram o sol como Deus, a lua como Deus, eles buscam um Deus. Como?
dentro de cada um de nós, há uma sede pelo nosso Criador. Tem muitos que vão buscando caminhos, mas Deus tem nos dado a honra e o privilégio de conhecer o verdadeiro caminho, que é Jesus, e ver sendo estabelecido em nós o reino de Deus. Então o que Deus apenas espera de nós é que nós possamos fazer o mesmo com outras pessoas, que também desejam conhecer o Deus que você conhece, ser tocado, ter a vida transformada por este Deus que o criou, que estabeleceu com propósito na terra, mas que muitas vezes esse entendimento ainda não chegou ao coração dessas pessoas. Queridos, quando nós estudamos o Evangelho, você vai ver que Jesus não pregou o Evangelho de cura, apesar que a cura sempre fez parte do seu ministério. Nós vamos ver que Jesus não pregou um evangelho de bênçãos ou prosperidade, apesar que as bênçãos e a prosperidade sempre fez parte do evangelho de Jesus, do ministério de Jesus. Nós vamos ver que Jesus não pregou o evangelho de milagres, mas o milagre sempre acompanhou o seu ministério. Mas nós vamos encontrar Jesus, sim, como diz a palavra, pregando o evangelho do reino de Deus. Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas, que significa evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e doenças. O evangelho que Jesus pregou, o ministério de Jesus, foi apregoar o reino de Deus. Agora, os milagres, cura, as maravilhas e tantas outras coisas, fez parte do seu ministério. Por quê? Porque ele havia estabelecido no seu coração anunciar o reino de Deus. E esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Você sabia que no Novo Testamento existe mais de 125 versículos que falam sobre o reino de Deus? Mais de 125 passagens que cita o reino de Deus. Isso nós vemos então o quê? O desejo de Deus de estabelecer o reino dele na terra. Em primeiro lugar, na minha vida e na sua vida. E em consequência disso, alcançando vidas e mais vidas e mais vidas. Porque Deus quer estabelecer o reino dele através de vidas. Através das nossas vidas. O próprio apóstolo Paulo disse, já citamos isso aqui, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E muitas vezes podemos ver que não estamos vivendo ou apregoando o reino de Deus como o Senhor gostaria. Veja Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que as pessoas têm visto através da sua vida? O que as pessoas têm visto através da minha vida? O que as pessoas têm visto através da nossa vida? O reino de Deus? Porque o reino de Deus, através da nossa vida, tem que manifestar paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O que temos preocupado para expressar e mostrar para as pessoas através da nossa vida? O que realmente temos vivido como cristãos? Que fomos chamados para ter dentro de nós o reino de Deus estabelecido e para que através de nós o reino de Deus também se estabeleça em outras vidas. Isso só vai acontecer se realmente a nossa vida estiver manifestando o reino de Deus. O reino de Deus fala sobre o seu governo, sobre o seu senhorio sobre as nossas vidas. Ou seja, teocracia, Deus e poder, ou seja, Deus no poder e no governo.
É assim que está estabelecido o reino de Deus na minha vida? É assim que está estabelecido o reino de Deus na sua vida? Porque é assim que o reino de Deus tem que estar estabelecido em nós, para que através de nós Ele possa estabelecer em outros lares, outras famílias e outras vidas. Deus como Senhor. Deus como aquele que governa. É assim que temos vivido, queridos. O senhorio de Deus, o governo de Deus, a teocracia, Deus no governo das nossas vidas, em tudo que fazemos, em tudo que somos, em tudo que expressamos. Porque existem vidas lá fora, que estão gemendo, que estão sofrendo, que estão padecendo e estão perecendo. E Deus quer que através da minha vida, da sua vida, da nossa vida, o reino de Deus possa estabelecer naquelas vidas. Por quê? Ou aonde o reino de Deus for estabelecido, sua vontade também será estabelecida. E aí nós precisamos muitas vezes examinar a nossa vida, o nosso coração, porque muitas vezes pensamos que estamos agradando ao Senhor com a forma que estamos vivendo, mas se o reino de Deus não está sendo estabelecido através da nossa vida, temos que tomar cuidado, porque podemos ser achados em falta. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Deus quer estabelecer o reino dele na terra, mas através da nossa vida. Porque em primeiro lugar, Ele não quer que o seu reino venha de visível aparência. Em primeiro lugar, o reino dele vai vir de uma forma oculta. Dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. Para que aí sim, o reino do Senhor estando estabelecido, o governo do Senhor estabelecido em minha vida, eu possa permitir que o Espírito Santo faça o mesmo, através da minha vida para outras vidas. O que o seu pai, o que a sua mãe, o que o seu irmão, a sua irmã, seu tio, sua tia, seu primo, seu parente mais próximo, tem visto em você? O reino de Deus? Porque se eles estão vendo o reino de Deus vai alcançar a vida deles. As pessoas que você trabalha com ela, as pessoas que você estuda com ela, as pessoas que você mora perto dela, o que elas têm visto em nossas vidas? O reino de Deus? Se elas têm visto o reino de Deus vai também estabelecer na vida delas. Mas se não, queridos, Deus vai cobrar de nós, porque Ele nos escolheu para estabelecer o seu reino. Podemos ver que Jesus ensina isso aos seus discípulos. Ore, Pai, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Mas seríamos hipócritas, queridos, se pedimos que Deus manifeste o reino dele na casa de fulano, ciclano, beltrano, na vida de A, B ou C, sendo que o reino de Deus ainda não está estabelecido na nossa vida como Deus quer. Primeiro lugar, o reino de Deus, como Deus quer, tem que estar estabelecido em nossas vidas. Porque eu repito, existem vidas que o Senhor tem se compadecido delas, que estão desesperadas lá fora, que talvez ainda não teve o privilégio e a oportunidade que nós tivemos de ser alcançado ou de conhecer o reino de Deus como realmente Ele é, estabelecido dentro de nós. E Deus tem trago pessoas para perto de você, para perto de mim, para perto de nós, desesperadas para que conhecer este reino. E a pergunta é: o que eles têm visto em nós? Realmente é o reino de Deus? Porque só através do reino de Deus a sua vontade será estabelecida. Isso muitas vezes acontece através das nossas vidas, por quê?
Porque para a gente é fácil aceitar e entender a vontade boa e agradável de Deus. Porque na maioria das vezes é fácil alinhar a vontade boa com a vontade agradável. O difícil é conhecer, experimentar, crer e andar na vontade perfeita de Deus. Isso é uma mensagem para outro dia que Deus tem colocado no meu coração e a gente tem preparado para ministrar para a igreja. A vontade perfeita de Deus. Prepare para Deus te assustar. Para Deus te dar um choque de realidade. Quando você ouvir sobre a vontade perfeita de Deus. Sabe por quê, irmã Claudinha? Quando a gente pensa em vontade perfeita, a gente só pensa em coisa boa. Só no melhor, não é verdade? É, não é, Raíla? Oh, vontade perfeita, oh, glória. É. O que é vontade perfeita para nós? Você consegue ver vontade perfeita em luta, provação, sofrimento, desespero? Estar sozinho, abandonado? Consegue ver vontade perfeita aí? Consegue imaginar isso como vontade perfeita de Deus para a sua vida? Precisamos conhecer a vontade perfeita de Deus. Porque muitas vezes temos deixado de viver o que Deus tem para nossas vidas. Porque temos rejeitado, não temos aceitado uma vontade que não é o mundo, que não é o diabo, que não é o pecado, que não é A nem é B. É uma vontade perfeita de Deus que foge do nosso entendimento. Que foge daquilo que é realidade para nós. Que foge daquilo que para nós é perfeito. Pense em alguma coisa perfeita, Verônica. Você vai pensar em alguma coisa ruim? Você vai pensar em sofrimento, em perca, em abandono? Não. Mas muitas vezes a vontade perfeita de Deus vai passar por isso. Mas eu tenho que parar, senão você já fica sabendo. Isso é uma mensagem que a gente tem gerado, tem orado já há um bom tempo. Porque deparar-se com a vontade perfeita de Deus é um susto de uma realidade para cada um de nós, do que entendemos sobre perfeição ou ser perfeito. Mas temos que entender que Deus quer estabelecer essa vontade, a qual o Senhor quer nos fazer viver e experimentar. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, o Senhor diz: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da nossa mente. Veja, querido, que tem que ter uma mudança de mente para que a gente possa experimentar e comprovar a vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. Talvez, se não houver uma mudança de mente total, você pode até experimentar a vontade boa e agradável. Mas a perfeita não tem jeito, não. Experimentar a vontade perfeita de Deus, sem ter uma mudança de mente, e entender que o padrão de Deus muitas vezes é completamente contrário ao nosso. Antes de chegar a esse entendimento, às vezes eu questionava a Deus, em duas colocações, no Velho Testamento com o Novo Testamento. Quando Isaías, Deus diz assim: o meu caminho não é o seu caminho, e o meu pensamento não é o seu pensamento. Fala que, peraí, mas no Novo Testamento isso é para mudar. Porque o caminho é Jesus, e o pensamento, eu tenho a mente de Cristo. Então o caminho de Deus tem que ser o meu, o pensamento de Deus tem que ser o meu. Mas quando isso é ligado à vontade perfeita de Deus, você vai ver que o seu caminho, o seu pensamento nunca vai ser o de Deus. É completamente diferente, porque nós temos um entendimento e um desejo de caminhar num caminho de perfeição, que muitas vezes não tem nada a ver com o que é perfeito para Deus, para nossas vidas. Este é o nosso maior problema. Aceitar a plena vontade de Deus, porque podemos alcançar o entendimento da vontade boa, agradável. Mas para entender a vontade perfeita de Deus,
para experimentar e saber que é um propósito, perfeição de Deus para a nossa vida, tem que haver intimidade, tem que ter relacionamento com Deus, tem que ter vida com Deus, como muitos homens de Deus tiveram e entenderam, independente da situação e das circunstâncias, que eles estavam caminhando numa vontade perfeita de Deus. Por isso não questionavam, não murmuravam, não retrocediam, não paravam. Porque o relacionamento deles com Deus faziam eles crer na vontade perfeita de Deus, mesmo que o entendimento a eles não fosse revelado. Agora vem uma pergunta: aonde Deus quer iniciar estabelecendo o seu reino? Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Certa vez, tendo sido Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, ele respondeu: o reino de Deus não vem de visível aparência. Uma pessoa, quando ele quer estabelecer um reino, um governo, ele quer que isso aconteça de visível aparência, não é mesmo? Mas Jesus diz: não, o reino do Pai não vai ser estabelecido de visível aparência. Nem se dirá, aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus, essa tradução diz está entre vocês, mas no original diz o reino de Deus está dentro de vós. Por isso a primeira forma que Deus deseja manifestar o seu reino é em oculto. É você e ele, é dentro de você. O reino de Deus estará dentro de nós. Depois que o reino de Deus é estabelecido, ou está estabelecido realmente como Ele quer, na sua vontade boa, agradável e perfeita dentro de nós, não tem como mais Ele ficar escondido. Aí Ele se torna de visível aparência. Quer ver aonde? Jesus fez isso, Mateus 12, 28. Porque temos que manifestar o reino de Deus para as pessoas. Jesus, quando ele era usado pelo Senhor, ele diz assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, se é pelo Espírito de Deus que eu liberto pessoas, se é pelo Espírito de Deus que eu curo pessoas, se é pelo Espírito de Deus que eu falo de Deus, é chegado a vocês o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus foi estabelecido em Jesus, e através de Jesus o reino de Deus começou a ser de visível aparência. Porque o reino de Deus é o quê? Alegria, paz e justiça no Espírito Santo. E foi isso que Jesus começou a pregar com a sua vida. Com a sua vida, querido. Porque muitas vezes pregar o reino de Deus com palavra não é difícil. Não, queridos. Nada contra a teologia, é importante, aprendemos muito quando fazemos teologia. Mas existe uma aula em teologia que chama homilética, a arte de pregar. Quem não jantou ainda já pensou em omelete, né? Mas não é homilética, a arte de pregar. Você aprende, você é ensinado a pregar. Mensagem com princípio, meio e fim. Então não é difícil hoje pregar sobre o reino de Deus. Talvez seja por isso que Martinho Lutero disse assim: pregue o Evangelho. E quando for necessário, João, use palavras. O que ele está dizendo? Pregue o Evangelho. Mostre o reino de Deus através da sua vida. E se precisar, aí você prega. É isso que Deus espera de nós. Porque existem muitas vidas lá fora precisando conhecer o reino de Deus. Paz, alegria, justiça de Deus. Nesse mundo tão injusto, sem paz, sem alegria. Por isso esse projeto Casa de Paz. Quando Jesus enviou os discípulos de 2 a 2, entra numa casa e declara: paz seja sobre esta casa.
Imagine nos tempos de hoje, naquele tempo, Jesus já mandou os discípulos chegar numa casa e liberar paz sobre aquela casa. Imagine no tempo de hoje. Deus quer estabelecer o reino de paz, mas através da nossa vida. E mostrar que essa paz que nós vivemos, verdadeira em Cristo, pode reinar naquele lar, naquela casa, naquela família, pode trazer bênção, cura, salvação, restauração, restituição, e tudo aquilo que Deus tem para o ser humano, porque Jesus fez isso. E aí a gente vê que o mais lindo, que Jesus disse que o reino não viria de visível aparência, mas o reino de Deus deveria se tornar de visível aparência. Como? Mateus 13, 31 ao 33. E Jesus contou-lhes uma parábola: o reino de Deus, o reino dos céus, é como um grão de mostarda, que é plantado no campo, pequenininho, ninguém vê. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E ele continua, e contou ainda outra parábola: o reino dos céus é como um fermento, que uma mulher tomou e misturou uma grande quantidade de farinha. Hoje a farinha já vem com fermento, mas antigamente, você pegava a farinha, molhava ela com leite, fazia aquela massa e pegava lá um fermento e punha no meio dela ali, amassava e esperava um pouco. A massa tinha que descansar. Hoje não precisa não, ela já vem descansada, vem mais fácil. Mas antes não, você amassava, ficava aquele bolinho de massa e aí punha lá para descansar. Cobria com um pano branco, limpo, e deixava um tempo. Quando você ia lá, estava aqui, cresceu. Assim é o reino de Deus estabelecido dentro de nós. Se realmente ele surgiu o efeito que deve surgir, se realmente fazer e estabelecer o reino, o governo, o senhorio dele que deve ser estabelecido, ele não vai ficar escondido no meio da massa, ele não vai escondido dentro de nós, ele vai crescer. E vai se tornar de visível aparência, através da nossa vida, através do nosso testemunho. E aquela pessoa que não tem Deus, às vezes ainda na sua casa, na sua família, na sua parentela, entre meio os seus amigos, ou onde você trabalha, onde você estuda, vai ver o reino de Deus de visível aparência, através da sua vida, através da minha vida, através da nossa vida, para serem salvos, porque esse é o desejo de Deus. Para encerrarmos e passarmos para o momento da ceia, temos que entender que não podemos perder mais tempo, querido. A vinda de Jesus está muito mais perto do que a gente imagina. Muitas vezes nós nem pensamos na vinda de Jesus. De repente, se Jesus voltar hoje, você está salvo. Você está salvo. Quem sabe todos nós estamos salvos pela graça e misericórdia dele. Mas já pensou, querido? Você está salvo e saber que alguém lá na sua casa ficou? Porque através da sua vida o reino de Deus não foi realmente estabelecido e não alcançou a vida dela? Já pensou sobre isso? Você está salvo. Mas saber que o reino de Deus não foi estabelecido como deveria ter estabelecido na sua vida, e pessoas que deram a vida por você, que te criaram, que na situação do jeito que eles puderam, te deu estudo, condição de trabalhar, de viver, seu pai e a sua mãe não foram salvos? Porque uma coisa eu te digo: se o reino de Deus for estabelecido na sua vida como Deus quer, ninguém da sua família vai se perder. Porque a Bíblia, a palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Crer não é simplesmente crer é viver realmente o que Deus tem para a sua vida, para você viver. É realmente permitir que o reino de Deus seja estabelecido na sua vida, e através da sua vida vai ser estabelecido em outras vidas. Mas precisamos entender isso, querido. Para que as pessoas que estão angustiadas, desesperadas, aflitas, perdidos, andando como ovelhas que não têm pastor, sejam alcançadas.
Você lembra o que Jesus fez ao ver esse tipo de pessoas? Você sabe o que Jesus fez ao ver esse tipo de pessoas? Desesperadas, perdidas, andando, vagando. Mateus capítulo 9, versículo 36 ao 38. Jesus, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Jesus se compadece ao ver uma pessoa perdida, aflita, angustiada, vagando por esse mundo, cega pelo inimigo. Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desesperadas, como ovelhas sem pastor. Quantas pessoas nós conhecemos que estão assim, aflitas e desesperadas? E aí o Senhor nos pergunta: temos compadecido dessas vidas? Como Jesus compadeceu? Aí Jesus disse para os seus discípulos: olha, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então roguem ao Pai, peçam, pois o Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus se compadeceu dela e disse aos discípulos: olha, ainda tem muita vida perdida. Imagine se fosse no dia de hoje, Jesus olhando para essas pessoas perdidas ainda. Quantas pessoas perdidas, desesperadas, angustiadas, vendo suas famílias, seus lares destruídos, e o Senhor dizendo: ovelhas, discípulos meus, filhos meus, olha, a seara é grande, a colheita ainda é grande, mas os trabalhadores têm sido poucos. São poucos realmente que têm se importado com vidas, têm se compadecido delas. São poucos realmente que se importam de permitir que o reino de Deus seja estabelecido em perfeição na sua vida, porque a vontade de Deus é perfeita, e aí através da nossa vida estabelecer e alcançar outras vidas. Ele diz: então roga ao Pai que Ele levante outros trabalhadores, pessoas que realmente estejam dispostas a dizer: eis-me aqui, Senhor, estabeleça o seu reino na minha vida e através da minha vida. Porque foi isso que o profeta Isaías fez quando ele ouviu esse clamor de Deus. Deus clamou assim lá dos céus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Em outras palavras, Deus está dizendo: quem vai levar o meu evangelho para essas vidas perdidas? Quem se importa com elas como eu me importo? E o profeta disse: Senhor, eis-me aqui, me envia a mim. Quando o reino é estabelecido em nossa vida, essa é a oração que nós sempre vamos fazer para Deus. Deus quer salvar uma vida, eis-me aqui, usa-me. Estabeleça o seu reino na minha vida em perfeição e faça com que através da minha vida o seu reino alcance essa vida. Como é que a gente faz isso? Orando por uma vida, chorando por ela, se compadecendo dela. Ah, pastor, mas foi Jesus, né? Não foi eu, não sou eu sou diferente de Jesus. É? Então veja aqui para a gente encerrar e orar. Gálatas capítulo 4, versículo 6. O que temos feito por essas vidas? Já que a palavra do Senhor diz que o mesmo Espírito que estava em Jesus é o mesmo que está em você. O mesmo Espírito que levava Jesus a compadecer pelas vidas é o mesmo Espírito que está na nossa vida. Veja aí, Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque vocês são filhos, quem aqui é filho de Deus? Só meia dúzia? Quem aqui é filho de Deus? Então ouça a palavra de Deus para a sua vida. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de quem? Não ouvi. Deus enviou o Espírito de quem? Então o mesmo Espírito que levou Jesus e que levava Jesus a se compadecer pelas vidas, chorar por elas, se importar com elas, é o mesmo que está dentro de mim, é o mesmo que está dentro de você. Então não tem como nós colocarmos essa desculpa: Senhor, era Jesus. Eu sou falho, miserável, pecador. A palavra diz que Jesus, pelo Espírito Santo, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus, pelo Espírito Santo, fazia milagres, sinais, prodígios, maravilhas, salvava, libertava e transformava vidas. Feche os seus olhos.
porque é esse mesmo Espírito que está dentro de nós. Hoje é dia de ceia. Trazer à memória o que Jesus fez por nós. Sabe o que Jesus fez pelas nossas vidas? Ele morreu por elas. O que temos nós feito pelas vidas? Que Ele morreu por ela, sendo que Ele nos deu o mesmo Espírito. Pai, diante desta palavra nós queremos te adorar, queremos exaltar, queremos bendizer o teu santo nome. Queremos rasgar mesmo o nosso coração diante do Senhor, para que mais e mais o teu Espírito seja estabelecido, o teu reino seja estabelecido em nossas vidas. Agora, Senhor, vamos para um momento tão especial, que é o momento da ceia do Senhor, que nos faz trazer à memória o preço pago por cada vida, por cada um de nós que estamos aqui. Talvez por você que está aqui e ainda nem entregou a vida para o Senhor ainda, mas como lemos na palavra, Ele se compadece da sua vida, Ele se importa com você. Talvez para você que está aqui, por algum motivo você parou, você se afastou, você se esfriou, mas Ele continua se compadecendo da sua vida. E hoje, nessa noite, através das nossas vidas, Ele quer estabelecer o reino dEle dentro de você. Porque você é importante para Ele. Você é precioso, é preciosa aos olhos de Deus. Por isso, Pai, assim como eu creio que o Senhor está falando e ministrando ao nosso coração, ao nosso espírito como igreja, como filhos do Senhor, que o seu Espírito também ministre e fale ao coração. Se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou se por algum motivo afastou, mas hoje deseja que o reino de Deus venha e seja estabelecido, trazendo paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Crendo que Deus está trabalhando e movendo, eu quero perguntar a você que está aqui nessa noite, quem sabe pela primeira vez, ou quem sabe já tem vindo, já vem, está visitando, mas ainda não tomou essa decisão, essa posição de entregar a sua vida. Eu gostaria de te convidar sem constrangimento algum, que você possa sair do seu lugar, porque nós queremos te abraçar, queremos te abençoar, queremos orar pela sua vida, crendo que o reino de Deus estará sendo estabelecido dentro de você, para mudar a sua vida, a sua história, a sua casa, o seu lar e a sua família. Existe alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou parou, se afastou, mas hoje quer voltar para os braços do Pai? Saia do seu lugar. Não se sinta envergonhado, inseguro, com medo, porque aqui somos uma família. Todos aqui um dia tomaram essa decisão de vir à frente, de confessar Jesus com a tua boca, declarando que crê no seu coração. Aleluias, aleluias, aleluias. Pai, que o Espírito do Senhor tenha liberdade de trabalhar, de tocar, de falar e de agir em cada coração. E se no seu coração arde esse desejo de tomar essa decisão, e você precisa de ajuda, chame a pessoa que está do seu lado, peça a ela para vir com você. Aleluias, aleluias, aleluias.
Amém. Faça como essa irmã, querida. Não fique aí se você sabe que o seu lugar é aqui. Deus te ama. Tem pessoas aí do seu lado para te ajudar, pede ela. Pede ela para te trazer, para vir com você. Eu tenho certeza que ela vai vir com maior alegria, porque sabe que através da vida dela o reino de Deus vai estar sendo estabelecido na sua vida. Enquanto nós oramos por essa irmã, se você está aí e sabe que deveria vir aqui, deixa o Espírito Santo te trazer. Estabelecer em mim teu reino. Eu te confesso como único e suficiente Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela vida da nossa irmã Teresa e cremos que neste ato de fé, ela crendo no coração e confessando com os seus lábios, está sendo selado nas regiões celestiais a verdade da tua palavra. Cremos que o nome da tua filha está selado no livro da vida, e que como igreja nós pedimos que o Senhor continue abençoando, que o reino do Senhor seja estabelecido, que a tua filha possa experimentar da paz, da justiça e da alegria no Espírito Santo, não só sobre a sua vida, mas sobre a sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus continue abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Pastor, ela quer depois no final, quando você encerrar, faça uma oração de cura, que ela é do sertão e está aqui para fazer os exames. Viu? Amém. Glória a Deus. Amados, enquanto vamos orar abençoando os elementos, eu te convido a fechar os seus olhos e fazer a sua oração. Você que vai cear, a palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Então esse momento é seu e do Senhor, porque a ceia não é da igreja evangélica batista restaurando vida, não é da igreja A, da igreja B, da igreja C, a ceia é do Senhor. Por isso este momento de oração é seu e dele. Examine o seu coração. E se depois dessa oração você se sente livre para cear, ceie. Quem deve cear? Você que está em comunhão com o Senhor e com a sua igreja. Se você está visitando aqui, mas está em comunhão com o Senhor e com a sua igreja, você é livre para cear, porque é a ceia do Senhor. Mas se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você está parado, ou se está na prática do pecado, eu te aconselho a arrepender, mas não tocar na ceia do Senhor. Porque a palavra diz que muitos estão doentes e dormem. O Senhor não está falando de uma doença física, nem de um sono físico. Está falando de uma doença espiritual e de uma morte espiritual. Porque estão tocando no corpo e no cálice, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus, indignamente. E a palavra diz que assim quando fazemos, somos réu e de juízo. Por isso faça a sua oração enquanto a gente estará consagrando os elementos. Pai, neste momento estamos examinando cada um a si mesmo. E eu quero apresentar ao Senhor os elementos. O pão, que simboliza e representa o corpo de Cristo. Consagre, Pai, para que não seja para nós simplesmente um pedaço de pão, mas que nós possamos entender no nosso espírito que está simbolizando o preço que o Senhor pagou por cada um de nós. Também te apresentamos, Pai, o cálice, o suco da videira. Consagre, Pai, esses elementos que representam o sangue da nova aliança, esse sangue que foi derramado na cruz por amor a cada um de nós, que através dele somos perdoados, somos limpos e purificados, que através dele nos é dado o direito de tornarmos filhos
de Deus. E que através do sangue de Jesus, podemos ter a certeza que o reino do Senhor está sendo estabelecido em nossas vidas, em nome de Jesus.
Amada igreja, vamos ficar de pé. Se você não puder ficar de pé por algum motivo, pode ficar sentado. Mas vamos participar desse momento tão especial, trazendo memória do que o nosso amado fez por nós. E como diz a palavra, o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que na noite que Jesus foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, ele partiu e ele disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é dado por vós. Comamos juntos do pão que simboliza o corpo de Jesus entregue por amor a cada um de nós. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Por semelhante modo, depois de ter ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Faça isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e anunciarem e beberem deste cálice, estarão anunciando a volta do Senhor, a morte do Senhor até que Ele venha. Esse cálice simboliza aliança. Aliança com o Senhor, mas também ele simboliza aliança como igreja, como corpo, como família. Por isso eu queria fazer algo diferente nessa noite. Você vai trocar o seu cálice com o seu irmão, selando também uma aliança, porque como igreja somos família. A aliança de Cristo, o sangue de Jesus, nesta aliança ele nos une. Estamos unidos por este sangue, estamos unidos por essa aliança. Foi através dessa aliança que nós podemos estar aqui e sermos irmãos, e sermos família. Por isso, troque seu cálice com alguém e diga para ele: nós temos uma aliança de sangue, feita por Jesus, por amor a cada um de nós. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Nós temos uma aliança de sangue por amor que Jesus fez por nós. Amém? Nós temos uma aliança de sangue pelo amor que Jesus fez por nós. Jamais se esqueça